horas são, Daniela Prata? 6 horas e 59 minutos. Que horas são, Prata? É o nome do nosso blog. itapoaonline.com.br/que horas são, Prata. Até para você dizer o que você acha dessa situação. Ontem começou a matrícula para os novos alunos do ensino fundamental na rede estadual de educação. Em uma das escolas, no bairro do Cabula, teve confusão. Por quê? O sistema informatizado, segundo a escola, caiu. Então, de acordo com a secretaria, as matrículas podem sim ser feitas em quaisquer das mais de 1.540 escolas da rede estadual. O processo é informatizado, mas pelo menos nessa escola aí, a Escola Estadual Elizabeth Veloso, muitos pais voltaram para casa aborrecidos porque não conseguiram matricular os meninos. Teve gente que passou mais de um dia, mais de 24 horas na fila e ainda assim não conseguiu. A assessoria da Secretaria de Comunicação informou que esse colégio, Elizabeth Veloso, está oferecendo o mesmo número de vagas na quinta série que foi disponibilizado no ano passado. Só que os pais disseram que essas vagas não existem, que o número de vagas não é suficiente. Então a gente não sabe ainda se a procura aumentou ou se de fato o número de vagas não é mais o mesmo. A secretaria disse ainda que a escola, outra escola no mesmo bairro, a Heitor Villa-Lobos, também está oferecendo vagas nos 2 turnos, certamente tentando distribuir, não é, o número de alunos que não estão conseguindo fazer isso, já que não estão conseguindo fazer isso na escola Isabel Veloso. Ouça agora o depoimento de quem passou muito tempo na fila, tentando conseguir a tão sonhada vaga para os filhos. Domingo à tarde, tinham 10 pessoas em minha frente já. Peguei uma senha de número 11, já meio-dia veio me dizer que não tem vaga para a quinta série. Inclusive, nem a primeira ficha para a quinta série tem. Como é que pode isso? Nem pelo menos uma ficha, nem pelo menos uma matrícula não pode, não tem? Desempregada há 9 meses, por isso que eu vim pleitear essa vaga aqui, porque minha filha sempre estudou no particular. Então esse é o primeiro ano que ela vai estudar no público. Por isso que eu precisei, quis aqui, eu quero aqui. Tem 27 horas de relógio que eu estou aqui, para conseguir essa vaga para minha filha nesse colégio aqui, que é o melhor do bairro. Quer dizer, não tem nenhuma ficha, nenhuma vaga para a quinta série, não tem, porque eles tiraram a vaga. E por que não botou um aviso aqui? Por que não botou um aviso aqui, dizendo que não tem vaga, que eu não tinha ficado aqui? Uma criança de 10 anos não tinha dormido ali no chão passando rato e barata. Não tinha chovido, pegado chuva, nem nada disso. Pegou a senha número 1? Número 1 e não resolveu nada. Dizia que o sistema estava caindo, todo o sistema caindo, e aí matricularam pessoas de 6ª série, 7ª série. Quando chegou na hora da gente, não tem vaga para a quinta série. Praticamente 26 horas, né, que eu estou aqui, né, e não resolvi nada. Só tinha vaga para outra escola? Para outra escola. E ninguém informou cedo? Não, ninguém informou nada. Estamos todos aqui de coisa. A revolta maior é essa? Com certeza, com certeza. Eu sou funcionária pública, como eu falei, eu sou funcionária pública igual vocês, não estou pedindo nada. Só estou querendo o meu direito. Assim que começou a funcionar o sistema, antes de começar a funcionar, já teríamos o conhecimento de que não teria mais vaga para aluno da quinta série. Então, já que não tinha mais conhecimentos, se ele não tinha mais no sistema, como é que eles sabiam que foi informado que não tinha mais vaga para a quinta série? Então nós queremos saber, queremos o relatório aí do computador deles, do PC, para saber se houve alguma negligência dos funcionários daqui ou da secretaria, que nós queremos uma providência. Pronto, e nós também. A Secretaria Estadual de Educação tem uma boa assessoria de comunicação e como se trata de educação, que é um bem fundamental, né, inerente ao cidadão que paga imposto, a gente aguarda uma resposta. Parece que essa escola é muito boa e tem muita gente querendo matricular os filhos nessa escola Elizabeth Veloso. Agora, como a Secretaria informou, para evitar confusões e para garantir as vagas, as pessoas também podem matricular os seus meninos na escola Villa-Lobos. Detalhes no itapoaonline.com, se quiser deixar seu recado.com.br/que horas são, Prata. Agora, cadê Gabriel Pinheiro com a previsão do tempo? Gabriel, caiu uma chuva agora à noite, será que vai continuar chovendo, hein? Bom dia, Daniela. Olha, choveu agora à noite, choveu um pouquinho agora pela manhã também aqui no Dique do Tororó. Mas neste momento, felizmente, o céu abriu, o tempo está bom, céu aberto, olha só aí nas imagens do José Arcanjo, o céu já está azul, ainda tem algumas nuvens, afinal a previsão para o dia de hoje é de céu aberto, com nuvens durante o dia, podendo chover a qualquer momento. As temperaturas devem variar entre 23 e 31 graus, Daniela. Fica então aquela mesma orientação que a gente sempre passa para os nossos telespectadores. O tempo aqui em Salvador pode mudar a qualquer momento, então saia prevenido tanto para o sol quanto para a chuva, Daniela. É, Gabriel Pinheiro, e daqui a pouco também tem uma reportagem sobre os riscos, as pessoas que moram em área de risco e como eles devem ficar atentos, principalmente nessa época. Tem que prevenir, não é, Gabriel?
com certeza, principalmente, como você falou, quem mora nas áreas de risco, onde há encosta, não custa nada ir até a Defesa Civil, buscar uma lona, realmente não custa nada, é gratuito, é oferecido, o pessoal pode pegar e fazer pelo menos uma prevenção. Claro que não é o mais adequado e quem se sentir num risco maior, chame a Defesa Civil, que ela vai lá e vê a situação e vê o que pode ser feito, Daniela. Tá bom, Gabriel. Daqui a pouco eu vou lhe abusar novamente, tá? Ok. Até já, então. Pois é, e as pessoas precisam ficar conscientes de que colocar a sua vida em risco, o que é que você faz sem a vida? Nada. Se a Codesal chegou e disse, não dá para você morar aqui, tem que sair, tente sair. A política habitacional no nosso país está sendo melhorada a cada dia para tentar evitar esse tipo de coisa. Aqui a gente tem mais de 500 áreas de risco, em 2004 eram 430, já aumentou bastante. São mais de 100 mil pessoas em risco iminente. Falando em risco, vai ficar interditada por 3 dias a ponte que fica na Estrada Velha do aeroporto aqui em Salvador. Ontem de manhã a gente até mostrou isso com o Paulo Lavinsky, um trecho da ponte cedeu por causa da chuva, formou um buraco enorme. A Transalvador está orientando os motoristas a usar caminhos alternativos. Quais são? A Avenida Paralela ou as vias que cortam o bairro de Cajazeiras. Então a ponte está interditada, a Sucop resolveu interditar para consertar, porque a ponte estava oferecendo riscos a quem trafega na região. Então fique atento, ponte da Estrada Velha do aeroporto interditada, pelo menos por 3 dias, outras informações no itapuãonline.com.br. Recapitulando, tu pode pegar tanto a Avenida Paralela quanto as vias que cortam o bairro de Cajazeiras, viu? Mais de 100 mil pessoas, estava falando disso, vamos agora à reportagem, que vivem nas mais de 500 áreas de risco que existem hoje em Salvador, podem e têm que se preocupar. Ano passado, 25 pessoas morreram por causa da chuva, em Salvador e região metropolitana. Casas foram arrastadas, carros também, muito lixo. Enfim, os locais mais atingidos foram Bate-Facho, Águas Claras, Vila Canária, Sussuarana e Subúrbio Ferroviário. Isso aqui na capital, né? Fora a situação do interior. Por aqui, mais de 300 famílias ficaram desabrigadas. Então, o medo impera, mas impera ainda mais a ocupação desordenada. Hoje já passa de 75% só na capital. Então, prevenir é preciso. Veja como. A contenção da encosta deste trecho no Ogunjá está concluída, mas a poucos metros dali existe uma outra ocupação numa área considerada de risco. Mesmo durante o verão, os moradores dormem com medo de um desabamento. Do jeito que chove, você viu o que aconteceu no Rio de Janeiro com todo mundo lá. Sofrimento, como é que não sofre com a chuva? De acordo com a própria Defesa Civil, a capital baiana tem pouco mais de 1.000 áreas de risco nas encostas. 540 delas ameaçam desabar a qualquer momento. Basta uma chuva mais forte que a que caiu nos últimos dias. Este geógrafo, especializado em meio ambiente, fez um mapeamento das áreas mais perigosas. Segundo ele, as regiões de São Caetano, Liberdade, Brotas e Subúrbio são as mais ameaçadas. O principal problema é a ocupação desordenada. Não houve uma preocupação e um planejamento para essa ocupação. A estrutura geográfica da cidade permite que a cidade tenha uma área de geografia acidentada ainda muito exposta. E essa área, por uma questão até econômica, que acaba tendo um valor muito menor, ela acaba sendo ocupada pela população de baixa renda, de uma maneira desorganizada, desordenada e facilitando o risco de escorregamentos. Nesta área do subúrbio, os moradores estão apreensivos. A maioria acompanhou a tragédia na região serrana do Rio de Janeiro e teme que o mesmo aconteça por aqui. A chuva formou, ficamos com muito medo até de dormir em casa, medo de ceder terra e as enxurradas acabar levando as nossas casas. Rita conta que a casa dela desabou durante as chuvas do ano passado. Como não houve nenhuma melhoria nas encostas da região, o risco de outros desabamentos é ainda maior. A parte que eu consegui construir pode cair a qualquer momento. Se essa chuva que veio do rio cair aqui nessa rua, vai cair não só a minha casa, como a da vizinha aqui, como essa aí que vocês estão vendo. A família de Douglas não esperou pela ação das autoridades e, por conta própria, fez a rede de drenagem em volta da casa. Com pouco mais de R$2.000, eles reduziram a ameaça de deslizamento de terra em cima do imóvel. Tivemos que tirar da nossa renda para comprar 2 manilhas para colocar aqui, senão não teria mais essa passagem. Começou a abrir, despencar cada vez mais e mais o barranco daqui. Aí colocamos aqui, eu e meu pai, com muito esforço, porque essas manilhas, cada uma 2 toneladas para a gente arrastar, só eu e ele, sem contribuição nenhuma. Por conta própria. Por conta própria. Próximo dali, a situação de seu Genário é parecida, mas ele não tem dinheiro para prevenir um acidente. O poste e o barranco podem cair na casa dele. Qualquer
eventualidade igual a do Rio de Janeiro, não precisa tão aquela intensidade, está arriscado ele descalçar e cair, ou para lá ou para cá. A Defesa Civil admite que o problema é grave. A contenção das encostas resolveria parte da situação, mas a população também pode ajudar. Conscientizar a população que está convivendo nessas áreas de risco para perceberem o risco a que elas estão envolvidas. E em percebendo o risco, elas possam reagir proativamente frente a um aumento da vulnerabilidade. Pois é, e tem outras formas de precaver, de prevenir esse tipo de coisa. Não corte o talude, o chão, de forma vertical, não dá. Tem que ser de maneira horizontal e pensada. Não plante bananeira, porque bananeira acumula muita água e essa água se infiltra pelo solo e pode causar problema. Não jogue, em nome de Jesus Cristo, lixo nas encostas. Não jogue não, meu filho, minha filha. Por favor, isso atrapalha e muito. Não deixe o cano, porque muitas pessoas botam o cano para escoar na encosta. Também não é bom fazer isso. Aliás, você quer saber por quê? Eu vou chamar Vinícius Cunha. Ele está direto da Avenida Gal Costa, em um dos lugares de grande risco aqui. Não é, Vinícius? A Avenida Gal Costa registrou um grande número de incidentes nas chuvas do ano passado. E aqui, Daniela, a gente pode ver que existem muitas áreas de risco nessa parte da cidade. São casas que estão em encostas, que podem deslizar, com a chegada desse período chuvoso aí. A gente, inclusive, vê aqui, Daniela, que já existe um trabalho de contenção de encostas. Mas, segundo alguns moradores, esse trabalho não é amplo em toda a extensão. E algumas casas não são contempladas por esse tipo de serviço. Eu estou aqui ao lado de uma moradora que se chama Verônica, e ela diz que o programa de encostas não chegou até a casa dela. Verônica, você que mora em casa com mais 2 filhos e o marido anda com medo? Muito medo. Inclusive, eu já fui desapropriada desde o ano de 2006 com relação à minha casa, porque está condenada pela Codesal e a obra que está se estendendo aqui não tem verba para chegar até a minha residência. E se vocês vierem ver a minha casa, consta um grande barranco no fundo que corre o risco de desabar sobre a minha casa e matar meus filhos e minha família, entendeu? Em cada chuva aumenta o medo? Cada chuva aumenta o medo, porque desce muita terra no fundo do quintal. Inclusive, meu processo está na Codesal, já está na Goesp, com o processo tudo na gerência de obra, e eles dizem que não tem verba para fazer a contenção no fundo da minha residência. E vocês também acabam não tendo local para ir também? Não tenho condições, porque eu já morei 4 anos de aluguel, tenho meu recibo de aluguel, já fui desapropriada pela Codesal, eu tive que voltar para minha casa, porque eu não vou ficar morando de aluguel desde quando eu tenho um imóvel que fica desapropriado por questão de uma encosta. Tá ok, Verônica, muito obrigado. E olha, Daniela, o risco é tanto de quem mora na parte de cima como na de baixo, porque se desabar, com certeza vai afetar aí os moradores que estão nas áreas inferiores aqui dessas encostas. E a gente lembra mais uma vez, é importante deixar esse recado aos moradores dessas áreas, que evitem jogar lixo, porque isso acumula água no solo, assim como você mesmo citou aí, Daniela, a questão de plantar bananeira, isso aí acaba prejudicando o solo, que com a chuva pode provocar deslizamentos e inclusive mortes com esse tipo de acidente, Daniela. É verdade, Vinícius. O programa Minha Casa Minha Vida já construiu algumas habitações, já tem ajudado algumas áreas da nossa cidade, mas ainda assim, muita gente vem do interior para cá buscando a oportunidade na capital e vai se colocando em situação de risco por falta de alternativa e talvez de conhecimento. É por isso que os órgãos estão firmando parcerias. A gente está vendo Embasa, Condé, Bombeiros, Polícia Militar, Casa Civil, Secretaria de Saúde, Desenvolvimento Social, Voluntárias Sociais, DERBA, INGÁ, todo mundo junto. Eles criaram uma comissão para elaborar um plano de emergência para a nossa cidade. A gente não tem previsão de chuvas fortes como lá no Rio de Janeiro, não. Pelo contrário, a gente tem um volume previsto normal, mas prevenir é preciso. É preciso sempre. Eles estão pensando também em fazer encostas com bambus. Quer saber mais? Acesse o itapuaonline.com.br para mais detalhes. E se quiser desabafar, trocar uma ideia, fique à vontade. Use o blog do Bahia no Ar, que horas são prata. Eu agradeço sua mensagem. Agora,